F1 レジェンズ。今日は1983年の第7戦アメリカ東デトロイトグランプリを小倉重則さんの解説でお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。アメリカ自動車産業の中心地、モータウンとも呼ばれる、デトロイトですね。はい、このグランプリが行われているのはルネサンスセンターというところの、周辺で行われまして、フォードの、お膝元の町ですね。さてコース図です。一周は 4.013km、カクカクしてるなという印象のコースですね。そうですね、典型的な市街地、アメリカの市街地コースですね。スタートフィニッシュラインは画面の向かって右下のあたり、そこから大きくぐるーっと回る大きなヘアピンのような 1,2 ターンっていうところですね。はい。さてエディ・チーバーのこれはオンボードですが、金曜日は雨だったんですね。はい、金曜日は、午前午後とも雨に見舞われてしまいまして、結局予選は土曜日の午後の1回勝負ということになりましたね。いやー、ただオンボード見ていてもこれだけコースが狭いと怖いだろうなという、はい、ガードレールとそれからコンクリートの壁の間を走り、しかも直角ターンが多いわけですよね。ターン3を超えてターン4、ここも怖いなという直角。はい、そして前年やった時にはですね、マンホールの蓋が非常にガタガタ揺れてドライバーとしては嫌だというので、マンホールをきれいに埋め直してるんですよね。はい。さて土曜日から天気は回復して日曜はよく晴れました。ポールポジションはフェラーリのルネ・アルヌーです。そして2番手がブラバム BMW のピケ、3番手がフェラーリのパトリック・タンベイ、4番手ロータスのデアンジェリス、5番手がアローズのズラーです。6番手アルボレート・ティレル、26台のフルグリッド。そろそろフォーメーションラップが始まります。はい、実はこれ2回目のフォーメーションラップなんですね。はい、で1回目はアルファロメオのチェザリスがストールしてしまったので、それでスタートやり直しで、予定61周のレースを60周で戦うということになりました。はい、こういったところからも人が見ているという。はい、建物の上からですね。で実はこのビルの窓の奥にも本当は見てる人たちがいっぱいいるんですよ。そしてマシンの向こう側にもたくさん人がいますが、はい、あそこがピットレーンなんですね。Quando finalmente o diretor da prova autoriza uma nova volta da apresentação para uma nova largada e fica pelo menos a esperança de que esse início tão tumultuado possa dar lugar a uma grande prova e a grandes emoções nesta 7ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. Aí vão mais uma vez os carros pelos 4.120 metros do circuito de rua de Detroit. A sucessão de curvas de baixa velocidade buscando a grande reta do circuito de Detroit. Aí uma parte deles consegue uma velocidade um pouco mais alta. Esse F longo. E agora eles vão chegando à reta. Nesta curva à esquerda. A sequência à direita e à reta. A primeira parte da reta. Aí onde os carros atingem a maior velocidade no circuito de Detroit. Mas ao final da reta uma freada forte, uma redução forte para este F, que divide em duas partes a reta. A segunda parte aí na Jefferson Avenue. Tomada à esquerda, o retorno do Cobo Hall. Aí à direita o mergulho da ponte. Logo na sequência à esquerda a entrada do túnel. Aí na saída a terceira, a quarta, a quinta. É no fundo. E a freada forte para os Fs do Rio. O Rio que separa a cidade de Detroit nos Estados Unidos da cidade de Windsor no Canadá. Aí a segunda perna do F.
à frente apenas a chicane. Para a entrada da pequena reta do Fox. E agora, finalmente, com 29 minutos de atraso, os carros vão se posicionando para a largada. Posicionamento definitivo no grid. Vai roncar mais alto o motor de cada carro aqui em Detroit. Aí vai pintar a luz vermelha. Na primeira fila, René Arnoux e Nelson Piquet. Vamos torcer por uma boa largada de Nelson Piquet. Demora um pouco o starter até o posicionamento definitivo. Acende a luz vermelha. De 4 a 8 segundos para verde. Olha a largada. Vai tomando a ponta Nelson Piquet. Ficou parado na largada Patrick também. Nelson Piquet tomando a ponta e Patrick também. Começou boa a corrida para Nelson Piquet, porque o Também ficou na largada. E o Prost, que é o líder do campeonato, largou em 13º. A liderança, portanto, para Nelson Piquet, que largou muito bem. Ele vem seguido de Arnoux, de Angelis, os 3 primeiros colocados. Aí vai Nelson Piquet para cruzar a reta pela primeira vez, já abrindo uma boa vantagem em relação a René Arnoux. Após esta curva direita, ele entra na reta. E aí, pé direito no fundo, despeja toda a força do seu motor turbo. E vai sendo rebocado o carro de Patrick também, a Ferrari de número 27. Nelson Piquet, René Arnoux e De Angelis, os 3 primeiros colocados. Aí na reta, já fazendo o retorno do Colo Hall. Aí Nelson Piquet, o líder na prova. Primeiro Piquet, segundo Arnoux, terceiro De Angelis. Já no túnel, já muito próximo a completar a primeira volta, Nelson Piquet. Os S's do Rio já acompanhado mais de perto de René Arnoux, que consegue abrir uma boa vantagem para De Angelis e já pensa em ameaçar a liderança de Nelson Piquet. Piquet é o primeiro, Arnoux o segundo, De Angelis é o terceiro, De Cesaris o quarto, Alboreto o quinto, Warwick o sexto, Rosberg o sétimo, Schiller o oitavo, Martins o nono. São os 9 primeiros colocados. Piquet, Arnoux, De Angelis, De Cesaris, Alboreto, Warwick, Rosberg, Schiller, Kermut, Mark Sucher, Alain Prost, Roberto Guerreiro, Nigel Mansell, Jacques Lafitte, Danny Sullivan e Ricardo Patrese ao final desta primeira volta. E aí está, Galvão, Alboreto em quinto e Rosberg em sétimo. Os dois que se classificaram mal para a largada, mas que andaram muito bem hoje. E aqui o Nelson, o Emerson, inclusive, esteve conversando com eles antes da largada e o Keck estava muito animado, não é mesmo? O Keck está muito animado, ele fez o quarto tempo hoje de manhã de tanque cheio e essa pista é bem favorável ao motor Ford Corsa. É uma das poucas esse ano que ainda favorece o motor. Aí vai Nelson Piquet, sustentando a liderança e acompanhado de perto por René Arnoux. Eu repito que é muito importante. O líder do campeonato, Alain Prost, largou em 13º. Está em 11º neste momento. E também, que acompanha Piquet na tábua do campeonato, um ponto apenas atrás, ficou na largada. Aí Piquet passando mais uma vez pelo túnel, mas já muito próximo Arnoux. De Angelis fica um pouco mais para trás. Boa vantagem de Nelson Piquet e René Arnoux em relação a Hélio De Angelis. Nelson Piquet completando a segunda volta. Aí você vai vendo o Piquet para a longa curva, tomada à esquerda, e dá acesso a reta oposta. A reta atrás do posto.
descendo a reta, indo para a parte mais lenta do circuito. A sucessão de curvas de 90 graus à direita e à esquerda. Aí ele já tem a oportunidade de acelerar um pouco mais. E Arnoux vai atrás, vai seguindo de perto Nelson Piquet. 2 voltas completadas no Grande Prêmio de Detroit em 1983. Piquet e Arnoux. De Angelis é o terceiro, De Cesaris o quarto, Alboreto o quinto, Warwick é o sexto, Rosberg é o sétimo, Schimmer o oitavo, Lutsen o nono, Alain Prost já subindo para a 10ª posição. Mark Suren é o 11º, Guerreiro 12º, Lafitte o 13º, Patrese o 14º, em 15º Sullivan, em 16º Mansell, 17º Lauda, 18º Jarier, 19º Wilker Rock, 20º Giacomelli. E surge por aqui o comentário que o De Angelis poderia ser penalizado por ter queimado a largada. O Hélio De Angelis com o carro de número 11. Mas é uma coisa que só pode ser confirmada pelo diretor da prova no momento ali recebendo a informação do starter. Durante a prova ele recebe a informação de todos os fiscais de pista e as coisas são finalizadas. Você se lembra bem de San Marino, quando o Piquet foi empurrado para que o motor pegasse e largou atrás de todo mundo, os diretores durante a própria prova resolveram que valeriam os pontos, valeria o seu resultado. Mas você pode notar nessa corrida, o Piquet está bem, o Piquet está em primeiro, e o Arnoux em segundo. Agora, o motor turbo do René Arnoux parece que rende um pouco melhor que o do Piquet. E há uma diferença entre o motor da Ferrari e o motor da Brabham. Eu gostaria que você, Emerson, explicasse que tipo de diferença é essa e que diferença que ele provoca no rendimento do carro numa pista dessa. Eu acho que principalmente o motor BMW é um motor 4 cilindros modificado do bloco de série. Com isso, eu acho que a potência dele não é tão grande quanto da Ferrari. E o Ferrari é um motor desenhado em V6, desenhado para 1500 cc turbo, onde a dissipação de calor é maior, é melhor através de cada pistão, porque o número de pistões é mais do que o motor do Nelson. Então eu acho que o motor Ferrari, sem dúvida, é o motor mais potente turbo hoje em dia. Então a gente pode concluir que o carro Brabham é melhor que o Ferrari, é isso? Sem dúvida o chassi Brabham é melhor que o chassi Ferrari e a combinação Nelson guiando o chassi Brabham é superior ao Arnoux com a Ferrari, sem dúvida nenhuma. Aí o conjunto, a análise do conjunto, fala mais alto, portanto, o motor da Ferrari e é melhor no conjunto o carro número 5 de Nelson Piquet. De todo o trabalho, da mão de obra do Piquet, do chassi, do seu carro e mais o motor turbo BMW. E aí vai Nelson Piquet para completar a 4ª volta, ainda liderando a prova. Com a vantagem de 1 segundo cravado de Nelson Piquet para René Arnoux, que é o 2º colocado. De Angelis é o 3º. O 4º é De Cesaris. O 5º é o Moreto. O 6º é Rosberg. O 7º é Warwick. O 9º Prost. O 10º Pierre Lutsen. O 11º Mark Suren. 11 primeiros colocados depois de 4 voltas completadas. E repare como é grande a vantagem de Piquet e Arnoux em relação a De Angelis, que é o 3º colocado. Piquet e Arnoux já estão chegando na reta, estão saindo da reta oposta dos boxes, os últimos colocados, passando ali, inclusive Raul Boesel, que você viu. Raul que largou na 23ª posição. Ed Schieber, Renault de número 16. É o primeiro a parar o seu carro na pista junto ao guarda-reio, abandonando praticamente a competição. O Ed Schieber estava pressionando demais ao Keck Rosberg, inclusive nessa última passagem aqui pelos boxes, ele quase já tentando a ultrapassagem. Agora parou, que deve ter forçado demais. Aí uma briga toda particular pela primeira posição. Nelson Piquet e René Arnoux. Outra vez no túnel. Aí onde pode levar vantagem o carro da Ferrari nessa pequena reta.
Aí na parte do F, da chicane, contorna melhor Piquet. John Watson, vencedor de 1982, apertando a Giacomelli. Uma briga que vale apenas a 20ª posição. Ficou De Angelis. Ficou o Hélio De Angelis. Foi ultrapassado por De Césares, por Alboreto e por Rosberg. Ficou, portanto, o Hélio De Angelis, que era o terceiro colocado. Terceira posição, De Césares, quarto, Alboreto. E já em quinto lugar, Keck Rosberg. Aí Nelson outra vez. Aí o carro de Hélio De Angelis. Ele que vai voltar a pé para os boxes. Ele, inclusive, correr o perigo de atravessar a pista. De Angelis com o seu Lotus motor turbo Renault, que largava na quarta posição, partiu em terceiro, porque também que era o terceiro no grid, ficou na largada. E De Angelis, depois de 5 voltas, está fora da prova. Justamente nessa prova, aí o Shiver definitivamente deixando o carro. Justamente nessa prova eu dizia que o Hélio De Angelis tinha conseguido o melhor rendimento do ano no seu Lotus Renault. Aí Piquet e Arnoux. Cada vez mais próximo René Arnoux. Mas é uma pista que é difícil um ponto de ultrapassagem. Chicane para os dois. Nós já dizíamos, a Lotus que você viu parada ali tem o motor turbo da Renault. E o Shiver corre, evidentemente, na Renault. Portanto, os dois estão fora da prova. Coisa não anda boa para o turbo da Renault. E o que é bom para o Nelson Piquet, desde que não boa também a coisa para a próxima, que é o líder do campeonato. Só que o Piquet começa a ser muito ameaçado por Arnoux. Vai chegando muito e de forma muito perigosa. René Arnoux em cima de Nelson Piquet. A nível de cronômetro já não há mais diferença. É que agora passa a ser pior o trabalho do Arnoux. Nessa pista é mais fácil chegar do que passar. Chegar ele chegou. Passar agora é outra conversa. Piquet acompanhado de perto por Arnoux. Mergulhando no túnel. Aí Piquet acompanhado por Arnoux. Muita pressão, vai tentar passar o René Arnoux. Emerson, o mais difícil numa corrida é a posição do Piquet agora, essa posição do Piquet. Então, como é que o piloto nessa posição do Piquet se sente pressionado dessa forma? Eu acho que ele está numa posição difícil agora. Eu acho que é a posição mais incômoda, quando você olha no espelho e vê a Ferrari grande no espelho. O agora não pode errar, ele tem que se preocupar nas tomadas de curva, entrar por dentro para não deixar espaço para o Arnoux e ao máximo, com o máximo de precisão, sem cometer nenhum erro, nem nas engatadas de marcha saindo de curva. Numa circunstância dessa, não é mais interessante se o carro dele rende menos, ele deixar passar e tentar voltar à perseguição, por exemplo? Não, eu acho que não, Reginaldo, porque se o Arnoux passar e começar a abrir, vai dificultar depois
a distância para o Nelson. Ele vai tentar segurar o máximo possível, o Arnoux atrás dele. Aí o Boésio parado no box, ou melhor, o Jarrier, Galvão Bueno. O carro de Jean-Pierre Jarrier parado nos boxes. Voltando à pista Jarrier neste momento, enquanto você continua a acompanhar a briga particular de Nelson Piquet e de René Arnoux. E ouviu a opinião do Hamilton. O negócio é não deixar passar, não. Se passar e ir embora, como é que ele chega depois? Não, mas depende, tudo depende do rendimento do carro. Se ele sabe que o carro dele ele não teria condições de resistir às 50 e tantas voltas que faltam a essa frente, pode ser mais importante ele deixar passar e ir à perseguição, esperando inclusive uma queda do rendimento do René Arnoux. 7 voltas foram completadas. Aí Nelson Piquet vem para completar a 8ª volta. Mais uma vez sai da chicane muito próximo o René Arnoux. O terceiro colocado é André de Césares, mas já está 14 segundos atrás do líder. Em quarto, Alboreto. Em quinto, Rosberg. Em sexto, Warwick. Em sétimo, Prost. Em oitavo, Thierry Boutsen. Em nono, Patrese. Em 10º, Guerreiro. São os 10 primeiros colocados. Depois de 8 voltas completadas. E aí vem o Arnoux para cima do Piquet. O Rosberg já chegou ali na batalha pela terceira posição. Ele já está muito próximo de De Césares e de Alboreto. E atenção, o Patrese já efetuou troca de pneus e já colocou mais gasolina. Apenas depois de 8 voltas. Ele deve ter tido problema de pneu. Nessa parada ele já aproveitou e encheu o tanque para não parar de novo. Piquet e Arnoux. Rosberg já consegue a ultrapassagem em cima de Michele Alboreto. E já vai partir para cima de André de Césares. A diferença de Rosberg, que é o quarto, para Nelson Piquet, que é o líder, é de 15 segundos. Mas vocês podem ter certeza que ainda na prova o Rosberg, se não tiver nenhum problema com o carro, vai chegar na balada lá para brigar. Olha o Arnoux forçando e forçando muito em cima de Piquet. Traçado diferente dos dois na tomada do F do Rio. O Piquet fica preocupado, inclusive a essa altura, além de fazer a curva da melhor forma possível, de fechar a porta para uma tentativa de René Arnoux. O Arnoux tirou, botou por dentro. Ainda dá para o Piquet fechar e tomar na frente. Na entrada da curva no final da reta dos boxes. Piquet ainda consegue sustentar a liderança e abre um pouco mais de vantagem. O Arnoux forçou no momento errado. O Piquet fez a curva melhor, saiu mais forte. Mas vai ser muito difícil para o Nelson conseguir segurar essa liderança. Só que tem uma coisa, na verdade ele não vai conseguir segurar essa liderança pelas voltas todas que faltam. Todos os carros de motor turbo vão fazer a parada de boxe. Além de Alboreto, além de Rosberg, além de Latifi. Mais uma vez, a corrida pode ser decidida nos boxes, no trabalho efetivo das equipes, no reabastecimento e na troca de pneus. Arnoux finalmente força na ultrapassagem e consegue a ultrapassagem de Arnoux. Na reta ele tomou o vácuo, tirou e no motor foi embora. Conseguiu a ultrapassagem em cima de Nelson Piquet na 9ª volta. Já passa e abre. E agora que nós vamos acompanhar se dá para o Piquet vir junto com o Arnoux, ou se a tendência é realmente o carro da Ferrari fugir do brasileiro Nelson Piquet. Pelo que mostrou o Arnoux quando forçou em cima do Piquet, isso deve acontecer. Ele deve abrir e ir embora. Meia volta que ele está na frente, ele já fugiu mais do que o normal. Reparem. Reparem aí como o Arnoux já fugiu bastante de Nelson Piquet. Fugiu muito, com muita facilidade. O rendimento dos dois é muito diferente. E aí é que entra essa história da potência no motor a que o Emerson se referiu. Confirmando quando eles entram na 10ª volta. Arnoux é o líder, Piquet o segundo. De Césares o terceiro. Rosberg é o quarto. Alboreto o quinto. Warwick o sexto. Prost é o sétimo. Thierry Boutsen o oitavo. Roberto Guerreiro o nono e Jacques Lafitte o 10º.
E o Piquet realmente estava segurando a curva. O Rosberg estava atrás do De Cesaris, estava 15 segundos e meio atrás do Nelson Piquet. E agora ele está apenas 13 segundos pontos. Inclusive tirou 2 segundos de diferença. Isso em relação ao momento que o Nelson ainda estava em primeiro. E Rosberg como vai para cima do De Cesaris. Esta briga vale a terceira posição no Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1. O Rosberg largou lá atrás, em 12º, e já está brigando pelo terceiro lugar. Aí o Piquet passando quando o Arnoux já abriu muito. E vão surgir aí na curva de entrada da reta. O Rosberg já na frente de André De Cesaris. Ele já passa, abre e vai embora. Já vai começar a pensar em Nelson Piquet que está à sua frente. Portanto, em primeiro Arnoux, em segundo Piquet, em terceiro Rosberg, em quarto De Cesaris, em quinto Michele Alboreto. É muito ágil esse carro da Williams aqui numa pista dessa. Ele é o menor de todos os carros da Fórmula 1. E agora, guiado por Rosberg, que é esse cartista que todo mundo conhece, lá vai ele atrás do líder. Vejam como existe realmente essa capacidade de competir do motor Cosworth com o motor turbo nessa pista. Repare como o Alboreto também já vai chegando no De Cesaris. Para já brigar com o De Cesaris pela quarta posição. Você vai vendo Rosberg, De Cesaris e lá ao fundo o Alboreto. À frente desses três estão o brasileiro Nelson Piquet em segundo e o francês René Arnoux em primeiro. Já abre 2 segundos de vantagem Arnoux em cima de Nelson Piquet. E o Rosberg já consegue fugir também de De Cesaris. 11 voltas completadas. Max Sura, que estava em 13º atrás de Niki Lauda, entrou no box. Não estava bem a Arrows de Max Sura. Quem vem muito bem na prova é o outro piloto da Arrows, o Jay Butsen, que corre com a Arrows de número 30 e sai em 8º lugar, exatamente atrás de Alain Prost. Aí Rosberg, e aí Nelson Piquet. Aí ocupando a segunda posição Nelson Piquet, que é uma boa para ele. O também é fora da prova e por enquanto o Prost é apenas em 7ª, até mais do que brigar desesperadamente por uma vitória num campeonato tão embolado. Vale muito uma boa colocação, os pontos marcados, os pontos somados. Principalmente porque quem está em primeiro é René Arnoux, é um piloto extraordinário, mas que até hoje não acertou na Ferrari. Ele faz o seu primeiro ano de Ferrari e até hoje chegou a fazer pole position, chegou a liderar, mas sempre foi aquele piloto que nadou e morreu na praia. Mais de 9 segundos a vantagem de Arnoux para Piquet. Abriu demais. René Arnoux em cima de Nelson Piquet. Isso quer dizer que o Rosberg vai se aproximar perigosamente de Nelson Piquet nessa briga pelo segundo lugar. Isso depois de 12 voltas completadas aqui em Detroit. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. この後 F1 レジェンド今年見ていただくと、アルムの速いすごいところも見ていただけると思いますよ。本当にでもこの時期のアルヌというのは速くていい時代でしたね。ですからこの後80年代後半になってくるとリジェに戻ったりしていい車に恵まれないで苦しみましたけど、それ以前のこのフェラーリ時代というのが一番彼の輝いてた時ですね。はい、特にこのデトロイトアメリカ東のグランプリではもう完全に今は優勝を確信して走っている、そんな今ルネ・アルヌーです。まもなく14周目に入っていきます。フェラーリはもう1台しか残ってないですからね。そうですね。非常にねフェラーリにとってアメリカって重要なところなんですよ。そうなんですか。はい。実はフェラーリの売り上げの大部分一番大きいところ占め。 No final da reta dos boxes ainda não pintou Nelson Piquet. Só agora vai saindo da chicane. Passa Nelson Piquet.
passa 10,91 atrás de René Arnoux. E já passa muito próximo o Keck Rosberg. 6 segundos apenas atrás de Nelson Piquet, o Keck Rosberg. O Piquet, portanto, está 11 segundos atrás de Arnoux e o Rosberg 6 segundos atrás de Piquet. Essa altura o Piquet já está muito mais para o Rosberg do que para o Arnoux. E o Emerson, que está aqui cronometrando tudo, informa que o Rosberg está tirando 1 segundo por volta em relação a Nelson Piquet. O Arnoux está abrindo mais de 1 segundo por volta em relação ao Nelson. Aí Arnoux. Ele está na 14ª volta. Vai com absoluta tranquilidade, ponteando o Grande Prêmio de Detroit. Saiu do retorno do Cobo Hall. Mergulhou na ponte. Vai tomar a esquerda para a entrada do túnel. Aí ele acelera fundo. Até chegar a este ponto. Na entrada do S. Alboreto ultrapassa De Cesaris. Mais um carro convencional à frente de um carro com motor turbo. Michele Alboreto consegue a ultrapassagem em cima de André De Cesaris. E o Warwick já vai chegando também em cima do De Cesaris. Derek Warwick, com o Toleman de número 35, já vai chegando em cima do André De Cesaris. Também não está bem com a sua Alfa de número 22, De Cesaris. Perdendo rendimento e sendo ultrapassado. É muito bom o rendimento dos Cosworth em relação aos turbo aqui nessa pista, embora os 2 primeiros colocados ainda sejam carros com motor turbo. É realmente o que se esperava. A chance do Cosworth aqui em Detroit e nas mãos de pilotos que, além do motor, pilotos que guiam acima do normal. Como é o caso de Rosberg, como é o caso de Alboreto, como é o caso de Mark Stewart, da Arrow. Foram os três que fizeram melhor nos treinos. Na verdade, esperava-se isso também de Jarier, com a Ligier. Mas o Jarier me explicou que o grande problema é que o carro é bom, pista lenta, ele tem um motor Cosworth e tudo mais, só que os bumpings, os saltos dessa pista irregular, desse asfalto irregular, é que prejudicam demais a Ligier em função da suspensão hidropneumática. O Nelson Piquet fez a última volta em 1,52. Mais ou menos por volta aí de 1,52 e tem apenas 4 segundos de vantagem a esta altura sobre Keck Rosberg. E o Arnoux vai tocando forte. Vai abrindo cada vez mais. Outra vez no túnel. Para você fazer uma comparação, 1,52 do Nelson, o recorde é 1,50 de Alain Prost. Na pole position, ano passado, o Prost andou em 1,48. E esse ano, os carros mais rápidos andaram em 1,45. A pista, embora tenha ficado 100 metros mais comprida, ela se tornou mais rápida, mais veloz, porque tiraram uma curva lenta e aumentaram um pouquinho a reta maior da pista. Completou 15 voltas René Arnoux. E vai aumentando demais a diferença para Nelson Piquet. No cronômetro não há mais diferença de Piquet para Rosberg. Piquet está 17 segundos atrás de Arnoux e Rosberg já está colado em Nelson Piquet. Tirou toda a diferença que tinha. Já vai ser muito difícil para Nelson Piquet sustentar também a segunda posição. Aí o Baldi corre lá atrás. Alfa Romeo de número 23. E já vai levar uma volta do René Arnoux. Arnoux já coloca uma volta em cima de Mauro Baldi. Passa e vai embora. Saindo da primeira parte da reta. Nick Lauda nos boxes. Lauda, que ocupava a 12ª posição, está nos boxes. Vai trocar pneus. E aí vai Arnoux. Outro que não está bem é o companheiro de Nelson Piquet, Ricardo Patrese, está apenas na 18ª posição.
Raul Boesel é o 20º colocado. Arnoux para completar mais uma volta. Passa René Arnoux completando a 16ª volta. E aí na chicane ficamos aguardando. Enquanto você volta com a imagem de Arnoux, nós confirmamos que Nelson Piquet ainda está à frente de Keck Rosberg. Muito atrás do Arnoux, mas ainda sustentando, você acompanha agora, sustentando a vantagem que tem em relação a Keck Rosberg. Aí Piquet e Rosberg. Melhorou o seu tempo, Nelson Piquet. Ele rodou agora em 1:51. E aí você vê a diferença visual do Nelson para o Rosberg. Da mesma forma, repare, que o Arnoux era mais rápido nas curvas de baixa em relação ao Nelson, ele também perde todo o terreno que ele consegue reconquistar nas retas quando usa toda a potência do seu turbo. Quando chega aí na parte mista, o Rosberg encosta definitivamente em cima dele. E aí vem os dois. Curva tomada à direita e à esquerda. A esquerda e a direita. Agora eles vão para a reta. E aí o Piquet pode tentar abrir um pouco do Keck Rosberg. Ele pelo menos evita que o Rosberg consiga pegar o vácuo e tentar a ultrapassagem na freada aí, no S do final da primeira parte da reta. Mais uma vez na reta. Aí ele se segura. Repare como na freada o Rosberg mergulha em cima. Jarrier de novo nos boxes. E aí o Rosberg já acompanhando definitivamente de perto a Nelson Piquet. Na entrada do túnel. A pequena reta entre o túnel e o S do Rio. Arnoux já completou a volta de número 17. Aí vem René Arnoux. Mesma volta que vai ser completada agora por Nelson Piquet e por Keck Rosberg, com Piquet ainda à frente de Rosberg. Voltou a andar em 1:51 Nelson Piquet. Carro de Jarrier nos boxes. A Ligier de número 25. Arnoux, Piquet, Rosberg, Alboreto, Warwick e De Cesaris. De Cesaris já foi ultrapassado também por Warwick e começa a ser ameaçado por Jacques Lafitte, que está na 7ª posição, enquanto Alain Prost é o 8º colocado. Aí o Rosberg vai com tudo para cima do Piquet. E ele não tem muita paciência para ficar ali atrás esperando a melhor oportunidade, não. Isso é que eu tenho medo. 2, 3 voltas ele não passa, baixa o desespero do Rosberg, ele quer passar de qualquer jeito. E aí ele tem cometido alguns erros que tem até atrapalhado a sua sequência na Fórmula 1, apesar de ter sido grande campeão do ano passado. Mas isso aconteceu especialmente em Long Beach esse ano. Repare, ele vai de um lado, vai de outro. E o Nelson vai ter tráfego à sua frente, exatamente Mauro Baldi. Aí podemos ter uma definição. Baldi abriu no túnel, deixou o Piquet passar. E o Rosberg vem junto. Aí no mergulho para o S. Aí já fica difícil. Porque o Nelson acelera, vai para a chicane, tomando a chicane na frente, volta a ter uma pequena reta e uma curva. Ainda Nelson Piquet em segundo, Keck Rosberg na 3ª posição. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É sempre global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. 18 voltas completadas. Aí Nelson Piquet e Rosberg na 19ª volta.
Ainda o Rosberg apertando, tentou, mas buscou no momento errado. Se fosse você aí na situação do Rosberg, em que lugar da pista você tentaria essa ultrapassagem? O Reginaldo, ele vai tentar ultrapassar numa freada, que é onde exatamente no miolo que o Keck chega no Nelson, porque o motor do carro turbo é mais pesado, é mais difícil de guiar no miolo, e o Keck com carro com motor Ford Corsa mais leve, mais ligeiro, ele consegue frear bem em cima das curvas. Eu acho que numa freada ele vai tentar passar o Nelson. E o que o piloto que está à frente sente? No momento que ele olha no retrovisor de um lado, vê o bico do carro. Olha no retrovisor do outro lado, vê o bico do carro. A curva chega, ele tem que frear, olhar para frente, olhar para trás. Como é que fica ali a situação? Eu acho que nessa altura do campeonato o Nelson está olhando muito no espelho, viu? Acho que não dá nem quase para olhar para frente. E a preocupação do Nelson é não abrir a porta. Em nenhuma freada de curva ele deixar a porta aberta para o Keck meter o bico por dentro. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Nelson está numa situação difícil, ao mesmo tempo mais fácil de controlar, porque a potência do motor dele é maior do que o carro do Keck, ao contrário do que aconteceu com ele e o Arnoux. E aí Nelson Piquet, lutando muito para segurar essa importante segunda posição. Quando eles entram pela 20ª volta, Mauro Baldi parado nos boxes. Ele já tem uma volta, já tinha uma volta de vantagem em relação aos 3 primeiros colocados. E aí parou nos boxes. Alain Prost vai também para os boxes. Aí o carro de Alain Prost. Reabastecimento feito, pneus trocados e ele vai voltar à pista. Ele estava em 8º lugar. Ele volta atrás de Nigel Mansell na 14ª posição. Enquanto o Keck Rosberg já está à frente de Nelson Piquet. Alterações, portanto, o líder é Arnoux, o segundo é Rosberg, o terceiro é Nelson Piquet. O quarto Alboreto, o quinto Warwick, o sexto De Cesaris. Os 6 primeiros. Alain Prost parou nos boxes e caiu da 8ª para a 14ª posição. Voltou exatamente atrás de Nigel Mansell. 20 voltas foram completadas. Nelson Piquet é o terceiro colocado no Grande Prêmio de Detroit. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí você acompanha o carro de Nelson Piquet. E o Rosberg que já abriu. Aí Keck Rosberg, o campeão do mundo, o quarto colocado nesse campeonato mundial, o segundo colocado na prova. Nelson Piquet, campeão mundial em 81, segundo colocado nesse campeonato mundial e o terceiro colocado na prova. Mas um terceiro lugar que dá 4 pontos, que dá exatamente a diferença do Nelson Piquet para o Alain Prost. Prost está em 14º. E o problema de Nelson Piquet passa a ser agora muito mais o Michele Alboreto, que é o quarto colocado, está imediatamente atrás dele. Aí a posição sossegada e tranquila de René Arnoux. René Arnoux tem 20 segundos à frente de Keck Rosberg. Por enquanto não sente ameaça. Agora, como o Rosberg passou e abriu tão fácil de Nelson, é provável que ele passe agora a se aproximar bem mais rapidamente de Arnoux. É que o Arnoux já vai colocar uma volta em cima do Lauda, porque o Lauda parou nos boxes para a troca de pneus. O Lauda está em 18º lugar. Raul Boesel é o 19º colocado. Nelson Piquet o terceiro, a liderança de René Arnoux. E já passa por Niki Lauda na reta dos boxes. Exatamente no ponto onde o Hélio De Angelis abandonou a prova. 21 voltas completadas. (40 para o final. Aí Arnoux, líder da prova.
O Arnoux tem uma vantagem de 18 segundos em relação ao Keck Rosberg. E o Rosberg uma vantagem de 3 segundos em relação a Nelson Piquet. Por aí você vê o quanto o Rosberg já tirou do Arnoux. 2 segundos em uma volta e meia. E 3 segundos à frente de Piquet. Aí esse carro do meio, Danny Sullivan. Evidentemente, piloto norte-americano. E recebe aí uma força da seleção norte-americana. Ele está à frente de John Watson. O Sullivan é o 10º colocado, o Watson é o 11º. O carro que está à frente é o 33 de Roberto Guerreiro, que é o 9º colocado. Tanto para você no vídeo. 9º, 11º colocado. E à frente deles, Pierre Boutsen, que é o 8º. Portanto, 8º, 9º, 10º, 11º colocado. 22 voltas. Piloto norte-americano Danny Sullivan, que corre com o Stevens de número 4. Guerreiro, Sullivan, Watson. Aí Guerreiro, Sullivan, Watson. O Arnoux vai fazendo 1:49. Esse é o tempo do René Arnoux na volta anterior. Portanto, na última volta, a volta de número 22, o líder René Arnoux rodou em 1:49. Aí Arnoux. E o que é curioso, o Rosberg passou e abriu 3 segundos em cima do Nelson Piquet. E na volta anterior, isso caiu para 2,9, caiu 1/10. Conseguiu se sustentar melhor Nelson Piquet nessa terceira posição. Roberto Guerreiro no box. Guerreiro que era o 9º colocado na prova. Mas daqui a pouco o Arnoux também tem que parar nos boxes. O mesmo acontecendo com o Rosberg, com o Nelson Piquet. Poderemos ter até alguma modificação na prova. Vai completar a 23ª volta, René Arnoux. Entrando pela volta de número 24, o líder da prova, René Arnoux, com a Ferrari de número 28. Rosberg é o 2º, Nelson Piquet é o 3º, Alboreto o 4º, Warwick o 5º, Andrea de Césares o 6º. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. ニキラウダを周回遅れ。あっさり抜いてきましたね。はい。もう全然ペースが上がらないというニキラウダ。Aí nós voltamos ao vivo de Detroit. E com uma informação importante. Aí você vai ver o René Arnoux. A última informação que nós temos do Arnoux de tempo em relação ao Rosberg, a vantagem era de 18 segundos. Passou para 22, aumentou, subiu 4. E a diferença do Rosberg para o Nelson era de 3 segundos, caiu para 2,5, caiu meio segundo, portanto. O Arnoux fugiu mais do Rosberg e o Piquet chegou mais no Rosberg. Alguma coisa aconteceu com o carro do finlandês. Aí o Arnoux, que já colocou uma volta em cima do Schumacher e vai para colocar uma volta em cima do Patrese. O momento exato em que ele completa a 24ª volta. Lauda praticamente parando. Praticamente parou o Niki Lauda para permitir a ultrapassagem. Aí Patrese e Arnoux. O Emerson, o Lauda voltou ano passado, muito
entusiasmo, ganhou corrida, chegou a lutar pelo título na última corrida em Las Vegas. Você entende que esse ano ele está já um pouco menos animado, já caiu um pouco esse ano? Não, Reginaldo, eu acho que o problema do Nick, ele está com o motor Corsa, não um turbo, e eu acho que a McLaren perdeu muita performance na geometria de suspensão, perdeu muita performance na aderência. O Nick se queixou muito esse fim de semana que o carro dele não estava gerando temperatura no pneu, portanto não conseguia ter a aderência suficiente para andar bem aqui em Detroit. E ele falou que não sabem por que eles tentaram tudo, mas não conseguiram melhorar a aderência do automóvel dele. Eles estão com problema de chassi e estabilidade, tanto ele quanto o John Watson. Ele comentou com você por que a McLaren caiu tanto? Eles estão meio perdidos. Ele disse que, por exemplo, o pneu que eles estão usando, que eles usaram aqui em Detroit, não estava criando temperatura, não estava gerando temperatura. Quer dizer, a McLaren não fazia o pneu gerar temperatura. Ele automaticamente não cria aderência. A borracha fica fria e não dá aderência. E é o problema das duas McLarens aqui. O Nick estava muito desapontado com os treinos, porque ele achava que ele poderia andar bem aqui. Ele e o John Watson, inclusive o John Watson ganhou ano passado. Uma esperança que era absolutamente válida. Uma esperança que era absolutamente válida, principalmente porque numa pista bem similar a essa, em Long Beach, um circuito de rua também estreito, de curvas fechadas e de baixa velocidade, eles fizeram uma dobradinha. O Watson ganhou a corrida e o Lauda fez segundo. E era exatamente a expectativa, parecia uns carros andando ali. E aqui eles não param no chão. Isso no atual campeonato. Realmente a McLaren caiu muito e a esperança parece que fica agora para quando eles começarem a utilizar os motores Porsche Turbo que estão esperados para o segundo semestre. 26ª volta está sendo percorrida por René Arnoux. Ele é o líder, Rosberg é o segundo, Piquet é o terceiro, Alboreto é o quarto, Warwick é o quinto, André de Césares é o sexto, Lafitte é o sétimo, Sullivan é o oitavo, o nono é John Watson e o 10º Thierry Boutsen. Aí exatamente Dan Sullivan e John Watson brigando pela 8ª posição. De qualquer forma, aos poucos vai chegando o Watson, enquanto o Lauda já parou nos boxes, já voltou e já caiu para a 18ª posição. E quem entrou nos boxes agora é o quinto colocado, Derek Warwick. Já feito a troca dos 4 pneus, reabastecimento e está voltando. Voltando à pista, portanto, Derek Warwick. E ele voltou entre Thierry Boutsen e Nigel Mansell. Voltou na 11ª posição. Aí vem Arnoux. Ele vai completar mais uma volta. Enquanto você volta a acompanhar a briga de Danny Sullivan e John Watson. Piloto é americano, né? Tá certo. .6 a diferença de Rosberg para Piquet. Vai se mantendo essa diferença. Ou seja, o Piquet continua na luta, aguardando uma melhor oportunidade. Quem sabe, na diferença do trabalho das equipes na parada de boxe, para poder voltar a lutar por essa segunda posição com Keck Rosberg. A diferença de Arnoux para Keck se mantendo em torno dos 22 segundos. Aí a reta. É o local de maior velocidade. E aí o Arnoux. Aí você tem na imagem, no canto da imagem, o comentarista da TV norte-americana, a CBS, faz a duração dessa prova. É o inglês Barry Hill, que pertence a IPA e é um jornalista que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo. E Arnoux vai completar mais uma volta. Aí o Warwick nos boxes. De novo nos boxes. Ele estava em 10º. Corria em 20,
parou, caiu para 11º, recuperou uma posição e voltou a parar nos boxes. Esse é aquele problema mais ou menos comum depois da entrada do box, depois da troca de pneus e reabastecimento. Nunca se sabe como o carro vai se comportar dali em diante. E o Warwick teve novos problemas de freio e voltou para o box. John Watson passa a ser o 8º. Ele conseguiu a ultrapassagem em cima de Dan Sullivan. Correndo, portanto, em 8º lugar, John Watson, que foi o vencedor do Grande Prêmio de Detroit em 1982. 2 segundos e meio ainda a diferença de Nelson Piquet em relação a Keck Rosberg. Está 2 segundos e meio atrás Nelson Piquet. 27 voltas foram completadas. Aí o Watson. 22.4 a vantagem de Arnoux para Keck. 2.5 a vantagem de Keck para Nelson Piquet. Aí cada vez abrindo mais René Arnoux. Cada vez folgando mais na ponta. Aí vai ele para tomar a curva esquerda e passar mais uma vez no túnel. E vem para completar mais uma volta. Aí continua o trabalho do repórter da TV americana. Enquanto o Arnoux vem para completar mais uma volta. Os boxes Manfred Wilkenrock deve abandonar a corrida. Baixou um pouco a diferença de Rosberg para Piquet. Baixa de 2 segundos a diferença de Rosberg para Piquet. 1.9. 1 segundo e 9 décimos apenas a vantagem de Rosberg em relação a Nelson Piquet. E aí o Arnoux tem um tráfego imenso à sua frente. Tem muito tráfego à sua frente, René Arnoux. Ele que já completou 28 voltas, está na volta de número 29. Vai se aproximando da metade da corrida o líder René Arnoux. Mas tem muito tráfego à sua frente. A liderança de Arnoux em segundo Rosberg, em terceiro muito mais próximo Nelson Piquet. Depois Alboreto, de César e de Lafitte são os 6 primeiros colocados. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí Arnoux vem para os boxes. Momento importante na prova. O Emerson está marcando o tempo de permanência do René Arnoux nos boxes. Aí vai voltar a pista. Ele vai voltar ainda à frente de Rosberg, que foi para os boxes. 14 segundos foi o total da operação da Ferrari do René Arnoux. Nelson Piquet passa em segundo, porque Rosberg está nos boxes. Portanto, Arnoux é o primeiro, Piquet o segundo, Rosberg é o terceiro. Demorou um pouquinho a equipe Williams. Vai voltar, Keck Rosberg sai doido pelos boxes, fazendo todo mundo sair da frente. Portanto, momentaneamente, Nelson Piquet está em segundo. Arnoux é o primeiro, já parou. Piquet é o segundo, não parou. Rosberg é o terceiro, já parou. O de César, que era o quinto colocado, parou nos boxes e voltou à frente de Thierry Boutsen na 8ª posição. Portanto, alterações importantes.
Arnoux em primeiro, Piquet em segundo, você vê Piquet aí. Rosberg em terceiro, Alboreto em quarto, Lafitte em quinto, John Watson já na sexta posição. O De Cesaris parou para reabastecimento e troca de pneus, caiu para a nona posição. É um momento de definição da corrida. Vamos aguardar agora a parada de Nelson Piquet e toda a capacidade de trabalho da equipe Brabham nessa troca de pneus e reabastecimento. Volta de número 30 para o líder René Arnoux. Ele vai completando a volta de número 30. .10 a diferença de Arnoux para Piquet. Mas aí nós vamos ter que somar os 14, 13 segundos que o Piquet vai parar no box, o tempo de desaceleração, o tempo de saída de box. .39 a vantagem do Nelson em relação do Arnoux em relação ao Keck Rosberg. 25.39 do Arnoux em relação ao Rosberg. Vamos tirar aí 4 segundos. 21 segundos, por volta de 21 segundos, a vantagem de Nelson Piquet em cima do Rosberg. Olha, é até uma boa vantagem para essa parada no box. A sequência do Piquet na prova, brigando pela segunda posição, depende muito do trabalho da sua equipe. Por quê? O trabalho da Ferrari foi melhor do que da Williams. Ganhou 3 segundos o Arnoux em relação ao Rosberg nesta parada de boxe. Aí Arnoux. O Sullivan fica fora da prova. Ele que recebeu muita força da TV americana, um piloto norte-americano, corria em 7º lugar e ficou fora. Arnoux vem completar mais uma volta, mas bem seguido de muito perto por Nelson Piquet. Você se lembra, a diferença estava acima dos 3 segundos na volta anterior. A diferença é de 1.95. Diferença de 3 e 3 caiu para 1.95. O René Arnoux em relação a Nelson Piquet. E agora você vê o carro de Danny Sullivan que já abandona a prova e vai voltando para os postos. Arnoux e Piquet que vai chegando muito. Aumenta também a vantagem de Arnoux para Rosberg, que é o terceiro. Consequentemente aumenta a vantagem de Nelson Piquet. 26.3 menos 2 dá 24.3 a vantagem de Piquet para Rosberg. Voltas completadas. Aí vem René Arnoux, líder. Muito próximo Nelson Piquet, que é o segundo. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Um problema sério com René Arnoux depois que parou nos boxes. Piquet assume a ponta do Grande Prêmio de Detroit. Vai abandonar a prova René Arnoux. Era muito estranho realmente a forma com que caía a diferença. Em uma volta, 3 e 3. Na volta seguinte, 1.9. E aí Nelson Piquet passa e assume a ponta. Vai se arrastando o René Arnoux, tentando muito mais tirar o carro de um posicionamento perigoso. Qualquer segundo agora é importante. Você vê o Arnoux quando o Piquet cruza a nossa frente na liderança. Qualquer segundo é muito importante, porque ele tem que parar nos boxes. E o Rosberg vem acompanhando de perto. Aí De Cesaris também vai abandonar a prova. Só que aí ele desgarrou, foi lá fora nos pneus.
Aí Andrea De Cesare. Aí abandonando a sua Alfa de número 22. De Cesare, e ali você viu o Arnoux também voltando a pé. Portanto, em primeiro Nelson Piquet, em segundo Michele Alboreto. E a TV norte-americana não consegue dar o sinal limpo para as emissoras que fazem essa transmissão. O correto, aquilo que era o determinado, seria a TV norte-americana dar o sinal limpo. Mas ela dá o sinal limpo apenas nos monitores da pista. E para todos os países que estão transmitindo, coloca o seu sinal com seu repórter, com sua localização. Exatamente como acontece agora com o repórter da TV norte-americana. Que dá até uma diferença de imagem naquilo que acompanha na pista e aquilo que chega até cada emissora que pagou por essa transmissão. Aí Nelson Piquet em primeiro. Alboreto passa em segundo. Em primeiro Piquet, em segundo Alboreto. Os dois primeiros colocados. Você vai acompanhando Nelson Piquet. Nós aguardamos a confirmação do terceiro. A briga entre Rosberg e Watson. Também Lafitte na briga. Você segue com a imagem. Rosberg é o terceiro. O quarto colocado é John Watson. Depois de todas as paradas de moto, você vai ajeitando aí o seu mapa. Piquet primeiro, Alboreto segundo, Rosberg terceiro, Watson quarto. Aí John Watson. O quinto colocado é Lafitte. E o sexto é Thierry Boutsen. São os 6 primeiros colocados na liderança de Nelson Piquet. Nós aqui temos a imagem do Piquet. Aí no Brasil vocês têm um replay do abandono de Danny Sullivan. Exatamente aquilo que nós nos referíamos. O problema da televisão norte-americana é que não consegue entregar o sinal limpo da corrida. Nelson Piquet é o líder, mas o Alboreto se aproxima muito. E você repara a dificuldade que o Nelson tem nessa altura, como o carro balança. No momento que ele freia para a tomada da curva, o carro balança. Mas passa Piquet completando mais uma volta na liderança. E 29 a vantagem de Nelson Piquet para Michele Alboreto. Caiu a vantagem do primeiro para o segundo. Piquet é o líder, Alboreto é o segundo, Rosberg é o terceiro, Watson o quarto, Lafitte o quinto, Thierry Boutsen o sexto colocado. Bom, desses 6 primeiros colocados, faltam parar no box. O Piquet, o Alboreto, que tá tudo, o esquema está todo armado, mas seria a primeira vez que a Tyrrell faria essa parada, porque o Ken Tyrrell é contra ela, já declarou que é contra, mas estão ali os mecânicos todos preparados para uma parada, mas ninguém sabe. Keck Rosberg já parou, o John Watson com certeza não para, porque a McLaren é outra equipe que é contra essa medida, e o Jacques Lafitte, teoricamente também deve parar, como tem acontecido nas últimas corridas. Quanto ao Thierry Boutsen da Arrows, não tem nenhum esquema de parar. Aí Nelson Piquet. Agora você volta com a imagem limpa pintando o Nelson Piquet. Aqui você acompanhava aí no canto do vídeo uma entrevista do piloto norte-americano Danny Sullivan. 35 voltas. Volta de número 36. Para o líder da prova, Nelson Piquet. E aí vem ele. Passando forte na chicane.
segundo Alboreto, em terceiro Rosberg, em quarto Watson, em quinto Lafitte, em sexto Thierry Boutsen. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. 3台だけ。そうなんですね。まあ急に晴れて多少気温は上がったのは事実なんですよね、この3日間の中で、ただそういう問題というだけでもないんですよね。はいはい。まあ、タンベンはもう完全にスタートミスしてしまった、はい、からチーバーは電気系統からパトレーザーはブレーキトラブル、はい、からビンケルホックは、まあ、アクシデントでプロストは走ってるけども、まあ、序盤の接触Aí Nelson Piquet, liderando a prova, com uma vantagem muito importante de 28 segundos em relação a Keck Rosberg. Isto é importante porque o Nelson tem que parar nos boxes e o Rosberg já parou. O Alboreto, que até hoje não parou em nenhuma prova para esta troca de pneus e reabastecimento, tem a equipe Tyrrell toda preparada ali. Mais um piloto fora da competição, De Cesare. Saiu fora. Trouxe seu carro até os boxes apenas para desistir definitivamente. Aí o Piquet completando outra volta. 36. Seis voltas completadas. Ainda não foi dessa vez que ele parou nos boxes. Alboreto segura a segunda posição. Rosberg em terceiro, Watson em quarto, Lafitte em quinto, Thierry Boutsen em sexto. Depois Nigel Mansell próximo, depois Giacomelli e Raul Boesel em 11º. Na 11ª posição o brasileiro Raul Boesel. Aí vem Nelson Piquet. Quem sobrava na corrida era René Arnoux. Mas depois que parou, trocou pneus e reabasteceu, voltou com o carro mortinho para a pista e em 2 voltas apenas desistiu. E o Nelson continua aí na sua tocada segura. Repare como o Alboreto vem perto na segunda posição. Segunda parte da reta para Nelson Piquet. Ele tem tráfego à sua frente. Retardatário à frente de Nelson Piquet. Ele tem que tentar rapidamente essa ultrapassagem. O Alboreto vem se aproximando perigosamente. Vem chegando muito próximo de Nelson Piquet. Ele força e consegue a ultrapassagem em cima de Baldi. Aí é sempre um momento de expectativa. Passa direto ou vai para os boxes? Passa completando mais uma volta Nelson Piquet. Aí Keck Rosberg, que é o terceiro colocado. Aumentou a diferença do Nelson para o Rosberg. Vai subindo essa diferença. E também ele tem tráfego à sua frente. Uma corrida inteiramente indefinida. Mais um carro nos boxes, Johnny Cecotto. Você vê aí. Ele estava em 12º lugar. Reginaldo, vamos para a volta de número 38. E depois que o Arnoux parou, a corrida adquiriu um clima todo especial. É uma corrida totalmente diferente de antes da parada do René Arnoux e antes da parada de vários pilotos que já entraram no box para a troca de pneus e reabastecimento. No caso de Patrese, de César, Warwick, Prost e o Keck Rosberg. Voltam para o Lafitte e o Alboreto. Mas ninguém sabe realmente se o plano da Tyrrell é de fazer a parada. Está todo o esquema todo armado, esperando o Alboreto entrar. E o Piquet
já na 38ª volta, não entrou até agora também. Então, um plano de corrida um pouco diferente das últimas. Nós estamos aí na expectativa, ver a que hora ele vai entrar no box, como é que vai ser o trabalho todo da equipe, que é mais uma daquelas corridas que pode ser vencida no box. Ele tem 30 segundos de vantagem, 30,6 em vantagem de Rosberg. Se for efetuada uma troca, ao mesmo nível que tem sido feito nas corridas, na média de 10, de 12 a 13, no máximo 14 segundos, ele tem condições de, com a desaceleração e a retomada de velocidade, de ainda voltar à liderança. Aí você vê o Watson tendo um Toleman à sua frente, já ultrapassou. E aí o Nelson Piquet. Aí vai Nelson Piquet. Passando inclusive do ponto onde seria normal uma parada dele nos boxes. Piquet, Alboreto, Rosberg, Watson, Lafitte e Butsen. Pois não, Reginaldo? O Emerson está chamando a atenção aqui para um detalhe. Que o John Watson está andando muito rápido. Já fez uma volta em 1,49, quebrando o recorde oficial da pista. Está se aproximando de Keck Rosberg, já está em 4º lugar e a menos de 2 segundos de Keck Rosberg. Um detalhe muito importante, porque o Watson foi o vencedor dessa corrida aqui no ano passado. E esse ano, na corrida que ele venceu dessa forma. Largou em 22º, ninguém esperava muito dele, ele foi chegando. A equipe braba está toda preparada nos boxes. Mecânicos, de luvas, capacetes, tudo ali pronto para aquele trabalho de reabastecimento e troca de pneus. Agora, vai a gente adivinhar o que passa na cabeça do Gordon. Estamos chegando à 40ª volta e o Piquet não parou. Repare aí o Watson como chega no Rosberg. Repare aí, o Watson praticamente já não existe mais diferença no cronômetro de John Watson para Keck Rosberg na luta pela 3ª posição. Emerson, você se referiu no início da corrida ao fato de Piquet ter largado com o pneu mais duro. Será que seria possível ele estar testando um blefe e seguir até o fim sem essa parada, sem reabastecimento? Olha, Reginaldo, eu acho que tudo é possível, mas o Nelson tinha conversado comigo que ele iria parar no box e os mecânicos da Brava já estão preparados. E ele deve continuar com o pneu também um pouco mais duro como ele está andando agora, que está mantendo o trem de corrida bom. Ele vai com 4 segundos de vantagem em cima de Alboreto, com 29 em cima de vantagem de Rosberg, e o Watson já próximo a Rosberg na luta pela 3ª posição. O 5º é Lafitte e o 6º é Thierry Boutsen. O Raul Boesel sobe para a 10ª posição. Vai fazendo uma ótima corrida para quem largou em 23º. Continua aguardando nos boxes da equipe brava, enquanto você vai acompanhando a imagem de Nelson Piquet. Uma corrida realmente de muitas emoções, de muitas alternativas. Olha o Watson em cima do Rosberg, já não há mais diferença. Outro que não voltou bem à pista depois da parada, Keck Rosberg. O Arnoux se arrastou 2 voltas e abandonou, e o Rosberg também não voltou bem. Parou e não se deu bem. Olha como o Watson mergulha em cima do Rosberg. Aí não existe diferença. Outra vez ele vai para cima. Piquet completou mais uma volta. E o Watson vai na batalha brigando pelo 3º lugar. Como muito bem lembrou o Reginaldo, o Watson que largou lá atrás em 82, ninguém esperava, ele veio e levou o prêmio. Aí o Rosberg abriu um pouco. E os dois vão para completar mais uma volta. A volta que já foi completada por Nelson Piquet e por Michele Alboreto. Arrumou um tempinho aí para respirar o Rosberg. Ele queria uma certa vantagem. Dá para respirar fundo umas 3 vezes e pensar no futuro, o que vai acontecer aí.
E vai também encontrar tráfego Keck Rosberg. Piquet, Alboreto, Rosberg, Watson, Lafitte e Nigel Mansell. Os 6 primeiros. Alain Prost, que é o líder do campeonato, está em 8º. Em momento algum rendeu bem o motor Renault. Chiver e De Angelis já desistiram da prova, logo no início. Você tem a classificação do vídeo com o Piquet, Alboreto, Rosberg, Watson, Lafitte e Mansell. E o Watson, aí a luta outra vez para cima de Rosberg. Passamos da volta de número 40. Nelson Piquet vai sustentando a liderança. Ainda não foi nessa volta que ele parou. Você vai vendo a imagem de Rosberg e Watson enquanto Piquet completa mais uma volta. Aí para a volta de número 41. Aí você vai vivendo as emoções do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1. A briga de Rosberg e Watson. E logo mais no Fantástico, você vai ver a mais importante descoberta do século na luta contra o câncer. Logo mais à noite no Fantástico. Ainda Rosberg e o Watson. O campeão do mundo vai sustentando a terceira colocação. O líder é Nelson Piquet. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí voltamos ao vivo de Detroit. Rosberg, Watson. E os mecânicos da Brava, eles correm todos para a posição, colocam o capacete. Aí daqui a pouco todo mundo tira o capacete. Vem um pouco mais atrás do box. E fica a expectativa, a indefinição e a emoção maior. Para ou não para, Piquet? Para que horas? Por enquanto ele é o líder. Aí o balde à frente de Rosberg e Watson. Passa Rosberg, passa também o Watson, quase tocou a roda. Mas ele conseguiu tirar. Repare que na manobra ele perdeu um pouco o contato com o Rosberg. E eles vão para a chicane para mais uma volta. Alboreto diminuindo muito a diferença em relação a Nelson Piquet. Estava acima dos 4 segundos, está abaixo de 3. 2,74. Pode ser que seja essa a volta da parada do Piquet. Aí você vai acompanhando a imagem do Piquet também. O piloto da Ferrari dando a sua entrevista à televisão norte-americana. A equipe de Nelson Piquet está pronta nos boxes. O mesmo acontecendo com os mecânicos da FIA. Mas dá mais a impressão que eles estão por ali uma eventual troca de pneus. Não para um reabastecimento, e não tem ninguém com macacão especial, com a proteção contra fogo, com capacete. Então uma posição normal de aguardar um piloto bem posicionado na prova para uma eventual troca de pneus. Isso é a equipe do Michele Alboreto, que é o segundo colocado. Passou direto de novo o Nelson Piquet. Passa atrás dele Alboreto e você vê aí a diferença é realmente muito pequena, a faixa de 2 segundos. Vai caindo e caindo muito a diferença de Nelson Piquet para Alboreto.
Também em relação ao Piquet e Rosberg, estava acima dos 30 segundos, tem agora 28,49. E o Rosberg leva com ele o Watson, que é o quarto colocado. O seu maior rival do campeonato, Alain Prost. Ele é o líder do campeonato, mas aqui Piquet é o líder. E o Prost é o oitavo colocado. E o Prost já tocou em algum lugar. Repare aí. Piquet vai passando e o Prost vinha atrás. Tá com o aerofólio dianteiro torto. Alboreto muito próximo de Nelson Piquet. Vamos ver se agora todos os mecânicos da Brabham que trabalham no serviço de reabastecimento e troca de pneus estão de capacete, mas Piquet passa reto outra vez na frente dos boxes. E aí segue na ponta da prova. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí Rosberg. E hoje nos gols do Fantástico, além do que acontece normalmente, nos gols da semana, do final de semana, vocês vão ver uma retrospectiva dos acontecimentos mais importantes da Taça de Ouro, recém-terminada. Não só os gols, mas os lances mais bonitos, os principais lances da Taça de Ouro. Logo mais, nos gols do Fantástico. Mais uma vez na reta, Nelson Piquet. Olha como o Alboreto chega. Você acompanha a classificação, Nelson Piquet, Jack Rosberg, John Watson, Jacques Lafitte e Nigel Mansell. Praticamente não existe mais diferença no cronômetro entre Nelson Piquet e Michele Alboreto. Passa a ser no visual. Quando o Nelson olha no retrovisor, já vê o Alboreto atrás. O pico verde da Tyrrell de Alboreto. E passa outra vez na frente da reta dos boxes Nelson Piquet. Vamos entrando na parte final da prova. 46 voltas e segue na liderança o brasileiro Nelson Piquet. Agora acompanhado de muito perto por Michele Alboreto. Olha, a equipe Brabham, durante todo o ano passado, muitas vezes anunciou esse blefe. Ameaçou provocar esse blefe, dizendo que ia parar e não parou. Até hoje isso não foi realizado. Pode ser que nessa corrida o Nelson realmente não pare. Lembrando a informação do Emerson Fittipaldi no início da corrida, de que ele largou com o pneu mais duro que os outros que estavam nas primeiras posições. Tudo pode acontecer. E aí restaria a Piquet lutar muito para segurar essa avançada de Michele Alboreto, que daqui a pouco vai ameaçar a liderança de Nelson Piquet. Aí ele abre um pouco na reta, usa toda a força do turbo. Aí caindo também a vantagem para Rosberg e para o Watson. Só que o Rosberg abriu, fugiu do Watson. E a volta mais rápida da prova tem aqui no Keck Rosberg. Volta 43 com 1:48.577. É o novo recorde da pista. Aí o público acompanhando enquanto o Nelson Piquet completa mais uma volta. O Emerson está aqui marcando todas as diferenças. Do Piquet para o Alboreto, para o Rosberg que vem atrás. O Watson já passou um pouco do Rosberg.
depois de ameaçar de muito perto o piloto Keck Rosberg, que ocupa a terceira posição. Prost continua em oitavo. O També nem largou. Tudo isso acontecendo em favor de Nelson Piquet na sua briga, a sua tentativa de recuperação da liderança do campeonato. Aí vem ele. Outra vez na reta. Vai ter muito. Vamos para a volta de número 47. Reginaldo Leme, momento de definição da corrida. Continua aquela expectativa de Piquet vai entrar no box ou não, se Alboreto também vai entrar no box ou não, mas de qualquer forma é a parte decisiva da corrida, com o Piquet tentando manter a liderança a qualquer forma, à frente de Alboreto, com um carro com o motor Cosworth e o carro mais leve, está aparentemente rendendo melhor. Agora o Piquet, evidentemente, usa toda a potência do turbo nas retas para não permitir uma aproximação muito perigosa de Alboreto. O importante é aquilo que disse o Emerson do conjunto. O Piquet, junto com o Gordon Murray, fez todo o desenvolvimento desse novo carro. Conhece profundamente o carro, sabe onde ele pode chegar, sabe o que deve existir no carro no momento exato. Isso ele é perfeito. Isso atualmente eu não tenho dúvidas em dizer que o Piquet é o melhor piloto do mundo, é o piloto mais completo do mundo hoje, e nisso ele não falha. Aí dois brasileiros no vídeo. O Boesel à frente do Piquet. É o momento do Boesel sair da frente para o Piquet passar. O Boesel é o 10º colocado e o Nelson Piquet o líder. Ele ainda não conseguiu a ultrapassagem. Forçando muito em cima do Raul Boesel. E o Piquet volta a andar forte. Agora a volta mais rápida é a dele no momento que ele ultrapassa o Boesel. Volta de número 46, 1:48.332. 2 décimos mais rápido que a volta anterior, o recorde anterior, a 3 voltas atrás do Keck Rosberg. Por aí você vê que ele sabe o que fazer no momento certo. Já é o recordista da pista agora. Apertou o ritmo no momento em que ele quis, no momento em que achou necessário. Ele consegue também a ultrapassagem em cima de Raul Boesel. Vai abrindo de novo a vantagem que tem para Michele Alboreto, o 2º colocado. O mesmo acontecendo em relação a Keck Rosberg, que é o 3º, John Watson, que é o 4º, Jacques Lafitte, que é o 5º, e Nigel Mansell, que é o 6º. Aí vem Nelson Piquet, indo para o túnel. Ele terá à sua frente uma pequena reta, o S do Rio, a chicane para completar mais uma volta. Já vai para a chicane. Pé no fundo, ele vai em frente e completa outra volta. Mais uma volta na liderança de Nelson Piquet. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. ボーゼルをかわします。また少しこれで距離が開いてしまいました。ピケとアルボレートの距離。さあ、あとはレースはこの2人の対決です。いやただもう本当に1台かわしてもまた1台周回遅れのマシンが見えてきますが、その前に見えているのが Aí voltamos ao vivo com a imagem do líder Nelson Piquet. Ele volta a ter mais de 3 segundos de vantagem em relação a Michele Alboreto, que é o 2º. Depois Rosberg, depois Watson, depois Lafitte e depois Mansell. Boesel é o 10º, Prost é o 8º colocado. O Emerson, é muito difícil fazer uma comparação entre pilotos, principalmente pilotos de gerações diferentes. A Fórmula 1 muda tanto. De ano para ano, você imagine de 5 anos para 5 anos ou de uma década para outra década. Mas você sabe como é que é o brasileiro. O brasileiro quer saber, ele quer fazer comparação e ele quer perguntar na rua a qualquer momento: quem é o melhor? Ou quem foi o melhor? Emerson ou Piquet? É possível fazer essa comparação? Não estou te perguntando quem é o melhor. Estou te perguntando se é possível fazer essa comparação entre pilotos.
Olha, Reginaldo, acho que é uma comparação muito difícil de fazer e, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o Nelson está na melhor fase da carreira dele. Ele está mostrando hoje como ele está conseguindo equilibrar a corrida, conseguindo manter a liderança, controlar numa pista difícil como Detroit. Ele pode cometer o mínimo erro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Nelson está numa fase excelente da carreira dele e é o maior favorito para o título mundial desse ano. Mas nada melhor do que ouvir de você isso. Existe como é que você compararia os estilos entre os seus? Olha, Reginaldo, eu acho que tecnicamente o Nelson tem uma escola fantástica, ele sabe acertar. É uma coisa que eu fazia bem na época que eu guiava também. E o Nelson, eu acho que é um piloto mais completo da atualidade. Comparar comigo é difícil comparar, mas sem dúvida nenhuma o Nelson está numa fase espetacular da carreira dele. Então vamos dizer o seguinte, duas fases distintas. O Nelson Piquet, como bem afirmou o Reginaldo, como disse agora também Emerson, está numa grande fase. Talvez seja realmente no momento o piloto mais completo da Fórmula 1 atual. O melhor piloto da Fórmula 1 atual. E durante tantos e tantos anos, o Emerson foi na soma de tudo, na sua técnica, no momento em que era necessário o arrojo, no momento em que era necessário a paciência, poupar o carro, o acerto, também foi na sua época, durante algum tempo, o melhor piloto da Fórmula 1. Dois grandes pilotos brasileiros, dois campeões do mundo, e aí vem Nelson Piquet, confirmando a liderança, chegando à volta de número 50, ainda na frente, à frente de Alboreto, de Rosberg, de Watson, de Lafitte e de Nigel Mansell. E eu completaria dizendo que eu acompanhei 11 anos de carreira de Emerson e eu vi coisas incríveis na fase de Emerson. Eu vi, por exemplo, a título de informação ao público. Eu vi corridas que não valiam pelo campeonato, em que ele correu 40 voltas em Silverstone, atrás de Niki Lauda, andando a 1 metro de Niki Lauda. E ele me disse no final da corrida, eu perguntei, por que você não passou? Você saberia onde passar se precisasse? Ele me disse exatamente o seguinte, a corrida não valia para o campeonato. Daqui a 2 meses nós vamos correr aqui nessa mesma pista pelo campeonato. Eu nessas 40 voltas estudei o Niki Lauda. Se preciso, numa prova válida, eu vou saber exatamente onde ultrapassar. Por isso, encerrou a sua carreira com 14 vitórias na Fórmula 1, 2 títulos de campeão em 2 anos. Passamos da volta de número 50. Vai seguindo na ponta Nelson Piquet. O Alboreto volta a chegar muito perto de novo. Olha o Piquet procurando o Alboreto no vídeo. E agora ficou difícil. Cortou por dentro o Alboreto. Consegue ultrapassagem. Problema no pneu do Nelson, dá impressão. E ele vai abandonando a prova. Vai lentamente, não consegue colocar o seu carro na pista. A opinião do Emerson. É um pneu furado, Emerson? Eu acho que o carro do Nelson está inclinado, ele deve ter algum problema no pneu traseiro. Ele deve ir para o box, trocar pneu e continuar. Vamos ver. Tomara que seja isso, dá para ele continuar. No final da prova, no momento da definição, um pneu atrapalha a vida de Nelson Piquet. Michele Alboreto assume a liderança do Grande Prêmio de Detroit. Vai passar na frente dos boxes em primeiro Michele Alboreto. A vantagem do Piquet para o Rosberg era de 27 segundos. Aí nós ficamos aguardando a possibilidade dele chegar ao box, porque ele estava longe do box ainda. Você acompanha a repetição do Alboreto passando pelo Nelson Piquet. A dificuldade do Piquet indo para a esquerda, enquanto o Alboreto já completou a volta. O Piquet vai chegar no box. Quer que passe em segundo. Quer que passe em segundo. O Watson passa em terceiro. Piquet para no box. Piquet está no box. Alboreto, Keck e Watson passaram. Ainda não passou o Lafitte. Aí a imagem do Alboreto, que é o líder. Vai voltar Nelson Piquet. Vai voltar em quarto. Vai voltar em quarto lugar. Está na pista de novo Nelson Piquet. Ele trocou o pneu furado e voltou em 12 segundos e 79 centésimos. Voltando na quarta posição, portanto.
atrás de Johnny Watson. Ele tinha tudo para segurar a ponta e para conseguir mais uma grande vitória. Um pneu que furou complicou todos os planos da Brabham, que eram realmente não parar para reabastecimento. Um blefe do Gordon Murray, do Bernie Eccleston. O Piquet parou, trocou o pneu e foi à luta de novo. Então os mecânicos todos ali observando o pneu trocado já levaram para o Bernie Eccleston o pneu. Importante a marcação aí de um tempo de Piquet em relação ao Watson e Rosberg. É o que resta a ele lutar nessa altura, tentar ainda chegar ao terceiro colocado. E nesse momento é John Watson. A liderança de Michele Alboreto. Arthur tinha toda a frente para ganhar a corrida, abandonou a prova. Nelson Piquet assumiu a liderança. Quando Arthur parou, liderou por muitas voltas. Um pneu furado tirou a liderança de Nelson Piquet. Raul Boesel continua em 10º lugar. Mas o que é bom para o Piquet? Também é fora da prova, desde a largada. E o Prost, em 8º, não marca nenhum ponto. Aí você vai vendo o Alboreto e o Piquet já passou, completando a mesma volta de Alboreto. A vantagem de Alboreto para Keco Rosberg é de 22 segundos. E o Piquet fica 17 segundos atrás do Watson. E 22 atrás do Keck. Vamos nos aproximando do final da prova. E logo mais no Fantástico, o menino que conseguiu licença para andar com cadeira de rodas na pista de carros. Logo mais no Fantástico. O líder da prova, o italiano Michele Alboreto, com sua Tyrrell de número 3. Confirmando tudo que se dizia antes da prova. Que essa talvez fosse esse ano a última pista que desse toda a vantagem aos carros com motor convencional. Aí nós temos, nas 3 primeiras posições, 3 carros com motor Ford Cosworth. Alboreto, Rosberg e Watson. Na 4ª posição aparece um carro turbo, Piquet. Na 5ª posição, também na 6ª, mais 2 carros com motor Cosworth. David e Mansell. O mesmo acontecendo na 7ª posição. Vejam bem, entre os 8 primeiros, 6 carros com motores convencionais e 2 carros apenas equipados com motor turbo. Keco Rosberg tirou 1 segundo em relação ao Michele Alboreto. Mas pelas voltas que restam, no cronômetro ele não chega. Tirar no braço não dá. Só se acontecer alguma coisa com o carro do Alboreto na frente. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejac, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Mais uma vez você acompanha no vídeo a classificação: Alboreto, Rosberg, Watson, Piquet, Lafitte, Nigel Mansell, os 6 primeiros. Prost continua em 8º. O 7º é Thierry Boutsen, o 8º Prost, o 9º Giacomelli, o 10º Raul Boesel, 11º Mark Sirher, 12º Mauro Baldi, 13º Nick Lauda, 14º Johnny Cecotto, 14 dos 26 que largaram. Aí a ultrapassagem de Michele Alboreto em cima do Guerreiro. Vamos para a volta de número 55. A melhor volta da prova ainda é de número 46 de Nelson Piquet. Ele é o recordista de Detroit com 1:48.332.
Nunca esteve tão próximo de uma vitória, Michele Alboreto. A segunda vitória na Fórmula 1. E a segunda vez nos Estados Unidos. Exatamente, a sua única vitória foi em Las Vegas no final do campeonato passado. Vamos chegando ao final da prova. Alboreto é o líder, Rosberg o segundo, Watson o terceiro, Piquet o quarto, Laffite o quinto, Nigel Mansell o sexto. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejat, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí vem Alboreto. Michele Alboreto, piloto italiano de 26 anos, começou a correr em San Marino. Em 81, disputou com esse 33 grandes prêmios. Você já disse, ele venceu em Las Vegas no ano passado e está agora atrás da sua segunda vitória também no circuito de rua e também nos Estados Unidos. Alboreto foi considerado a grande revelação do campeonato do ano passado, pretendido pela Ferrari, que poderia, inclusive, pela primeira vez desde a morte de Lorenzo Bandini, contratar um piloto italiano. Realmente o comendador Enzo Ferrari estava admitindo ter um piloto italiano de novo em equipe enquanto Alboreto. Mas o Quintino não soltou, ele está fazendo mais um ano pela equipe, mas comenta-se que ele será, pelo menos já no ano que vem, um dos pilotos da Ferrari. E aí vai Michele Alboreto, muito próximo da sua segunda vitória na Fórmula 1. Rosberg vai segurando a segunda posição, o que o coloca mais próximo dos ponteiros. Vamos a 5 voltas do final. O Rosberg tem 16 pontos. Se marcar 6 pontos, vai a 22, ficando um ponto atrás do També. O Piquet pode marcar 3 pontos e ficar um ponto apenas atrás do próximo. Quer dizer, ele tinha tudo para passar dos 30, para vencer a prova. Mas um quarto lugar lhe dá 3 pontos, ele vai a 27, ficando um ponto atrás do próximo. Deixando També com 23 e Rosberg com 22, desde que Rosberg confirme a segunda posição. E o campeonato fica mais embolado do que nunca. Entre 28 e 22 pontos, 4 pilotos, e 4 grandes pilotos. Prost, Piquet, També e Rosberg. Deixando a briga ainda mais bonita para o próximo domingo no Canadá, no circuito que agora se chama Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame. Alboreto completando mais uma volta. Aí teremos 4 voltas para o final. Ele é o líder da prova. Depois que Nelson Piquet furou um pneu traseiro, teve que lentamente levar seu carro até os boxes. Perdeu 12 segundos na troca do pneu e voltou apenas na 4ª posição. Alboreto líder, conseguindo mais uma ultrapassagem. Aí Pierre Buxen e Keck Rosberg, que é o segundo colocado. Lá mais ao fundo, aí aparecendo agora John Watson, que é o terceiro. E atrás de Watson, mas muito atrás do Watson, 18 segundos atrás, 28 segundos atrás, Nelson Piquet. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Fórmula 1 83, oferecimento Virejat, Bic Chama, Denorex e Yamaha. Aí Keck Rosberg, que é o segundo colocado. Quer saber do Emerson nessa altura? O piloto sente que a vitória está na mão, como o Piquet sentia. De repente fura o pneu, 10 voltas do fim. O tempo deve dar a impressão que não passa, até ele chegar ao box para trocar o pneu, sem poder imaginar em que posição volta. Olha o estado emocional de um piloto na volta à pista nessas circunstâncias. Sem dúvida uma decepção muito grande, né? Porque você está com o controle da corrida, com o comando da corrida, e um problema técnico desse, um furo de um pneu, tira a vitória. Eu acho que a moral
vai para baixo, você se sente arrasado. Não dá nem a garra para tentar brigar pela posição. Eu acho que na situação do Nelson agora está muito difícil, está muito para trás. E ele deve estar chateado, é lógico, a corrida ganha, apareceu esse problema, agora ficar lá atrás, realmente deve estar desmoralizado, chateado. O negócio é segurar o quarto, marcar o e tentar a ponta do campeonato do Canadá na próxima corrida. Exatamente, agora a preocupação do Nelson é terminar em quarto para garantir os pontos para o Mundial. E nós vamos chegando ao final da prova. Muito próximo da vitória, Michele Alboreto. Aí conduzindo a sua Tyrrell de número 3. 3 voltas para o final. Alboreto o primeiro, Rosberg o segundo, depois Watson. Piquet o quarto. Lafitte o quinto, Mansell o sexto. Pierre Boutsen o sétimo, Prost o oitavo. Bom para Piquet. Giacomelli é o nono, Raul Boesel corre em 10º lugar fazendo uma boa corrida. O Keck Rosberg está rendendo muito o carro do Keck. Ele se aproximou bastante de Alboreto. Quase impossível ele chegar faltando... Estamos já nas últimas voltas. Mas isso, e ele trouxe com ele o John Watson, que está andando mais do que nunca. Tanto é que fez a melhor volta da prova. É o novo recordista com 1:47,66. Quase 1 segundo mais rápido que aquela volta do Piquet, que tinha sido até então a melhor da prova. Volta de número 55. A volta de 1:47,66 de John Watson. Novo recorde da pista. E logo mais no Fantástico, nossas farmácias estão vendendo livremente xaropes e comprimidos que são usados como tóxicos. Isso você vai acompanhar logo mais no Fantástico pela Rede Globo. Aqui você acompanha ao vivo, direto de Detroit, nos Estados Unidos. As últimas voltas, as emoções finais da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos em 1983. A liderança e a quase vitória de Michele Alboreto. A diferença de Alboreto cai para 13 segundos. O que quer dizer? Essa altura, ele está dirigindo com a ponta dos dedos, com a ponta das sapatilhas, com todo o cuidado do mundo, sentindo a emoção. E daqui a pouco, pela sua frente, a bandeira quadriculada preta e branca, para marcar a sua segunda vitória na Fórmula 1. Aí, realmente, o box sinaliza para ele, 16 segundos, 17, tem que tirar um pouco o pé. E aí vai Alboreto. E ao contrário, o Rosberg vê o box sinalizar, 22, 18, 16, 14, 13, cada vez ele aperta mais o da direita. Cada vez aperta mais o... Olha como ficou de lado o Alboreto. E bem mais devagar. Problema ali no pneu, já não tem a mesma aderência, já fica difícil para levar o carro na pista. Além do pensamento na vitória, de diminuir um pouco o ritmo, ele ali mostrou, está realmente com dificuldade de conduzir seu carro. E vai completar mais uma volta. Aí na chicane Alboreto, com todo o cuidado do mundo. Nelson Piquet o quarto. Ele caiu muito em relação ao Watson. Caiu demais. 46 segundos agora a diferença do Piquet para o Watson. Mas ele tem 20 de vantagem para o Lafitte. E a diferença do Alboreto para o Rosberg caiu para 10 segundos. Aí vamos para o final da prova. Alboreto, Rosberg, Watson, Piquet, Lafitte e Mansell. Falando do Piquet, tem 3 pneus, fizeram toda a corrida. E um que entrou novo ali de estranho. E vai caindo realmente bastante seu rendimento. Ele voltou com 20 segundos, 22 segundos atrás do Watson e está 46 atrás do Watson. Mas tem uma cômoda vantagem de 20 segundos em relação ao Lafitte, que é o quinto. Prepara a festa a equipe Tyrrell.
aguardando a passagem de Michele Alboreto. Há muito tempo que em Tyrrell não tem o sabor de uma vitória. Aí vem Alboreto. Toda a equipe Tyrrell aguardando nos boxes. Nós já informamos que a primeira vitória do Alboreto também foi numa pista nos Estados Unidos, ano passado em Las Vegas. Leva sorte no circuito de rua e leva sorte nos Estados Unidos. Vem Michele Alboreto. Aí o diretor da prova, aguardando com a bandeira quadriculada. Vai vencer, vitória de Michele Alboreto em Detroit, nos Estados Unidos. Michele Alboreto da Tyrrell, o grande vencedor em Detroit. Em segundo vai passar Rosberg, depois o Watson, depois Nelson Piquet, depois Lafitte e depois Mansell. Passou só 7 segundos à frente do Rosberg, o Michele Alboreto. Nelson Piquet em quarto, portanto, marcando 3 pontos. 本当にフォードにとってめでたい、ありがたい勝利でしたね。そしてこれがコスワースエンジン155勝目、コスワース DFY としては最初で最後の勝利。また 3000cc-V8 のエンジンとしてもこれが最後の勝利になるんですね。はい。アルボレートは83年第7戦にして初得点が優勝という、これも劇的な結果になりました。このデトロイトのファンから多くの声援が送られています。さあ、その83年第7戦デトロイトグランプリの結果です。優勝はティレルのアルボレート、2位にウィリアムズのロスベルグ、3位マクラーレンのワトソン、4位ブラバムのピケ、5位にウィリアムズのラフィーです。6位がロータスのマンセル。つまりピケ以外のトップ6すべてフォード・コスワースということになりました。そして7位以下ご覧の通り、ブーツェン、プロスト、ジャコメリ、ボウゼル、ズラー、バルディ、そしてファステストラップはワトソンでした。ドライバーズポイント、プロスト28ポイント、ピケ27ポイント、1ポイント差に迫りました。タンベイ、ロズベルグ、ワトソン15ポイント、そしてアルボレート初得点です。さらにコンストラクターズ、ルノー36ポイント、ウィリアムズ32ポイント、フェラーリ31ポイント、ブラマム27ポイント、マクラーレン25ポイント、ティレル11ポイント。さあ小倉さん、すごいレースでした。はい、本当にすごかったですね。ラップリーダーがすごく入れ替わって、でも最後に笑うのはアルボレート。しかも名エンジンフォードコスワースの偉大なる勝利でしたね。はい、非常に印象深いレースとなりました1983年 F1 アメリカ東デトロイトグランプリ、小倉重則さんの解説でお伝えしました。小倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。